Sejam bem-vindos ao Portal do Desconhecido. Aqui toda segunda e quarta, relatos assombrosos e histórias de inscritos. Então já se inscreve aí embaixo e se prepara para não perder mais nenhum conteúdo. Em 1987, no coração do Brasil, algo invisível começou a se espalhar. Não tinha cheiro, não fazia barulho e ninguém conseguia ver, até ser tarde demais. Tudo começou de forma simples, um prédio abandonado, uma oportunidade e duas pessoas tentando ganhar a vida. Mas dentro daquele lugar existia algo esquecido, algo que nunca deveria ter sido tocado. E esse é o caso do acidente com o Césio 137, em Goiânia. Um dos acidentes radioativos mais graves da história, fora de usinas nucleares. E tudo começou com apenas uma curiosidade. Na cidade de Goiânia existia um antigo hospital. O lugar estava desativado, esquecido, deixado para trás com equipamentos ainda dentro. Entre esses equipamentos havia uma máquina de radioterapia. Ela parecia apenas mais um objeto velho, pesado, metálico, sem valor aparente. Mas dentro dela havia algo extremamente perigoso. Uma cápsula contendo Césio 137, um material radioativo usado no tratamento de câncer, altamente controlado, altamente perigoso e completamente abandonado. Algum tempo depois, dois homens entraram naquele prédio. Eles estavam procurando algo que pudesse ser vendido, metal, peças, qualquer coisa. Então eles encontraram a máquina, pesada, mas promissora. Sem saber exatamente o que era, eles decidem levá-la. Era só mais um objeto, mais uma chance de ganhar algum dinheiro. Mas ao desmontar a máquina, eles chegam até a cápsula, pequena, resistente e misteriosa. O que havia dentro dela? Não parecia comum. E isso despertou algo perigoso, a curiosidade. Depois de muito esforço, a cápsula foi aberta. E foi nesse momento que tudo mudou. Dentro dela havia um pó fino, de cor azul. E no escuro ele brilhava. Era um brilho intenso, hipnotizante, quase bonito demais para ser perigoso. Sem saber o que era, as pessoas começaram a se aproximar. Tocar, observar, compartilhar. Alguns acharam fascinante, outros curioso. Mas ninguém ali fazia ideia do que estava acontecendo, porque aquele brilho era radiação. O material não ficou parado, ele começou a circular. Foi levado para casas, mostrado para amigos, compartilhado com familiares. Pessoas pegavam o pó com as mãos, passavam na pele, guardavam pequenas quantidades. Era algo novo, diferente, quase mágico, mas aos poucos algo começou a dar errado. No início, eram apenas sinais estranhos, mal-estar, cansaço, enjoo, nada que parecesse urgente. Mas com o passar dos dias, os sintomas se intensificaram. As pessoas começaram a adoecer de forma incomum. E o mais assustador, ninguém sabia o motivo. Médicos tentavam entender, famílias se preocupavam e o problema só aumentava, porque enquanto isso, a contaminação continuava se espalhando. Em algum momento, algo chamou a atenção. Os sintomas não eram normais, havia um padrão e então veio a suspeita: radiação. Quando especialistas analisaram os materiais, a confirmação veio. Era um dos cenários mais perigosos possíveis. Um material altamente radioativo espalhado pela cidade. Sem controle, naquele momento, tudo mudou. Assim que a verdade veio à tona, o medo se espalhou. Áreas começaram a ser isoladas, casas foram evacuadas, objetos foram descartados, equipes especializadas chegaram, pessoas contaminadas foram identificadas e os números começaram a aparecer. Mais de 100 mil pessoas passaram por avaliação para verificar possível contaminação. Dessas, cerca de 249 pessoas foram contaminadas de forma significativa e, entre elas, 4 pessoas morreram diretamente por causa da exposição. Mas os números não contam tudo, porque além das mortes, vieram as marcas invisíveis. Pessoas que sobreviveram, mas carregaram consequências pelo resto da vida. Famílias inteiras afetadas, histórias interrompidas e um medo que se espalhou tão rápido quanto a própria radiação.
Mas como combater algo que não pode ser visto? A resposta foi dura e extrema. Especialistas iniciaram um dos maiores processos de descontaminação já feitos no Brasil. Casas inteiras foram demolidas, objetos pessoais, roupas, móveis, tudo que poderia estar contaminado foi recolhido. O solo também foi removido em várias áreas. Toneladas de material contaminado foram isolados com segurança. Esse material foi levado para um local preparado especialmente para armazenar resíduos, um local feito para manter aquele perigo longe das pessoas. Nada podia ser deixado para trás, porque até a menor partícula ainda representava risco. E hoje, como está Goiânia depois de tudo isso? A cidade seguiu em frente, as áreas afetadas foram descontaminadas, a vida voltou. Hoje Goiânia é uma cidade normal, movimentada, viva e em crescimento, mas o passado nunca foi esquecido. O caso do acidente com Césio 137 em Goiânia não teve explosões, não teve um grande aviso, não teve tempo para reação, foi silencioso, lento e invisível. Mais de 100.000 pessoas impactadas, centenas contaminadas e vidas que nunca mais foram as mesmas. E tudo isso por causa de algo pequeno, esquecido e extremamente perigoso. O Césio 137 não tinha intenção, mas a falta de informação e a curiosidade foram suficientes. E até hoje essa história permanece como um aviso, porque nem todo perigo faz barulho, e às vezes o maior risco é aquilo que a gente não consegue ver.